Antes de mais, os meus cumprimentos ao Vítor, ao delegado e naturalmente também a todos os que nos estão a ouvir. Portanto, efetivamente, o Plano Pormenor das Avessadas tem tido, e infelizmente é assim, os instrumentos de gestão do território demoram muito tempo, e, enfim, são situações muito complexas, mas, portanto, tem tido realmente vários passos, no sentido de realmente ir possibilitando o investimento, ir possibilitando que também aquele território, portanto, possa ser desenvolvido e, no fundo, a cidade que naturalmente tem naquela zona um dos seus locais naturais de expansão e de consolidação, portanto, possa ver essa realidade acontecer. Portanto, houve um primeiro momento que foi o da suspensão parcial, portanto, daquela zona da avenida, que foi um processo também demorado, cerca de 2 anos, mas que permitiu, portanto, os investimentos que já lá estão visíveis e outros que virão em seguida, uns já bastante adiantados. Portanto, neste momento há um investimento concretizado, o Burger King, há um praticamente a ser inaugurado em próximos dias, portanto, o Bricomarché, há um outro licenciado que não é público, portanto não vou referir-me a ele, mas há um investimento já licenciado e, portanto, que depende aliás, penso que a Hertz em tempos até já fez uma notícia disso, mas portanto que depende dos investidores, portanto arrancar com essa obra. Há um outro que é público, que é a questão do Aldi. Esse não está ainda totalmente licenciado porque está tudo preparado, o projeto está pronto, quer das obras de urbanização, quer de edificação, mas na verdade esse, porque é uma zona muito específica, onde, para além do Plano Pormenor das Avessadas, estava previsto em PDM o que é que ia acontecer, portanto é preciso que também o PDM se altere, ou seja, é preciso que o novo PDM saia para que o Aldi possa prosseguir, está dependente disso. E depois há outros que há pelo menos neste momento um bastante concreto e muito interessante, que está em fase de, portanto neste momento do que sei, está a haver negociações entre o proprietário e os investidores, mas será com certeza uma realidade também a acontecer depois nos próximos tempos. Aquilo que agora foi à reunião de Câmara, portanto, esta semana, é para a restante zona do ainda Plano Pormenor das Avessadas. Portanto, toda a zona que medeia depois entre a avenida e a rotunda dos construtores, ou, digamos, a zona mais a norte, uma vez que o Plano Pormenor das Avessadas, de facto, é uma área muito grande, que é logo, talvez, o seu primeiro grande erro. Um Plano Pormenor não deve abranger uma área tão grande. O Plano Pormenor é um instrumento que deve servir para um quarteirão, para 2 quarteirões, mas não, de facto, para áreas tão grandes. E, portanto, aquilo que a Câmara aprovou esta semana é o início do procedimento de alteração do plano para plano de urbanização das Avessadas. Que, aliás, algo que vem previsto precisamente também no novo PDM e, portanto, é também já começar a dar consequência a essa vontade, sendo certo que, obviamente, é um processo que demora, portanto, o seu tempo, vai demorar seguramente pelo menos 1 ano até se poder chegar à conclusão portanto, desse plano estar aprovado. Porquê plano de urbanização? Precisamente porque um plano de urbanização, portanto, no fundo o que estamos aqui a fazer enfim, de forma muito simplista, baixar o nível de plano pormenor para plano de urbanização, para que é o que deve acontecer para uma área tão grande e, portanto, que permite muito mais flexibilidade aos investimentos e não condiciona tanto, ou seja, até porque podemos em muitos casos estar a falar de decidir hoje uma coisa para algo que possa acontecer daqui a 10 anos, não é? Porque um plano daquela dimensão obviamente não vai acontecer todo, não se vai desenvolver todo de um ano para o outro. E, portanto, permitir de facto uma flexibilidade e uma capacidade de que, muito bem, se for daqui a 2 anos há uma vontade, por exemplo, até a nível de estilos arquitetónicos, por exemplo, que vão evoluindo, mas se for daqui a 10, os interesses, as necessidades podem ser outras e, portanto, haver essa capacidade. Um plano de urbanização, essencialmente, o que vai definir são a estrutura viária, portanto, e as infraestruturas. E, claro, também as zonas verdes,
que aliás decorrem da própria lei, mas enfim, deixando em aberto, ou muito, muito em aberto, os usos, portanto, se é para habitação, se é para comércio, se é para serviços, e também outras regras, portanto, dando capacidade de portanto, serem núcleos mais pequenos, não terem que ser núcleos tão grandes, que era uma das regras do atual plano, que aliás inviabilizava completamente isso, portanto, de serem áreas muito grandes que tinham que ser desenvolvidas de uma só vez, eram os chamados núcleos de execução. Portanto, isto permite, de facto, núcleos mais pequenos, no fundo, os atuais quarteirões, poderem avançar sozinhos. Ter também mais atenção à divisão de propriedade, portanto, o anterior plano foi muito feito como se todo o território fosse de um só proprietário. Ora, é verdade que no caso das Avessadas há um grande proprietário, mas há vários outros, portanto, também terem atenção a essa questão da divisão de propriedade, para que não tenham que ser vários proprietários a entender-se para fazer um investimento, pronto, e no essencial é isto, mas pronto, é efetivamente um processo que foi agora aprovado, o seu início, portanto ainda terá que ser contratada uma equipa externa, porque não há condições para fazer internamente pelo município, tem que haver uma equipa interna que acompanha, mas há uma equipa externa que vai desenvolver, portanto, esse plano, e portanto é um processo, naturalmente, como dizia, que demorará à partida na casa de um ano pelo menos, até porque depois há ali, este não é um plano que envolva muitas entidades que sejam necessário consultar naquele território, mas tem logo aquela que é sempre a mais difícil de todas, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, porque há ali várias linhas de água, e portanto a Direção Regional da Agricultura, porque há ali terrenos agrícolas, enfim, mas de qualquer forma não será a esse nível com certeza muito complexo, a não ser, como dizia, a questão das linhas de água que tendem às vezes a complicar, mas pronto, no essencial é isto, é um plano para que esperemos daqui por um ano esteja concluído, e portanto é mais uma porta para que outros investimentos possam avançar, sendo certo que neste momento também para essa zona já há algumas vontades, já há alguma prospecção de investidores à procura de espaços para investir, neste caso muito na área da habitação em particular. José Delgado, precisamente na área da habitação, falou-se em tempos que esta área seria de facto um grande núcleo habitacional para cerca de 10 mil habitantes, não o será obviamente no presente, mas está aqui uma oportunidade para Tomar agora, avançar neste processo, uma vez que há nitidamente falta de habitação em Tomar, e esta pode ser, como referiu o Cristóvão, uma porta de entrada para esses processos. Cumprimento o Hugo, o Vítor e todos os ouvintes. É de facto um momento interessante e uma oportunidade a ser concretizada de forma eficaz, como se pretende neste tipo de planos, cria novas condições, porque, como nós sabemos, o Concelho de Tomar está muito condicionado, não tem espaços, não tem instrumentos neste momento que permitam grandes investimentos e novas oportunidades para atrair novos investidores. Todos nós defendemos isso, isto é extremamente importante. Um plano de urbanização acho que é uma boa opção para resolver alguns problemas que não se têm conseguido ao longo do tempo, porque falar em PDMs, que é um instrumento principal de um concelho, depois em planos pormenor, que são todos muito complexos face ao número de entidades que têm que ser consultadas e face à ineficácia de alguma delas, que do lado alto do seu cadeirão estão mais para não se ralar com os outros, porque depois disso há de acontecer um dia, e o problema é que as coisas vão andando e estes instrumentos são tão importantes, nem sempre são eficazes. E ser eficaz é estarem disponíveis para o investimento, para atrair investidores tomarenses, quer residentes, quer com ligações a Tomar, quer outros investidores nacionais e internacionais. E Tomar, como sabemos, tem condições para isso, porque frequentemente nós todos sabemos que é abordado por investidores das mais diversas áreas. O plano de urbanização é de facto uma coisa mais simples, tem a sua complexidade, mas poderá devolver num prazo mais curto estas oportunidades de investimento nas mais diversas áreas. O que é que se pretende com isto é que, de facto, o plano responda ao local onde está inserido, às necessidades de Tomar, e também que não viole, de alguma forma,
apesar disto ter que ser aferido, as expectativas dos diversos proprietários, porque um plano de urbanização ou qualquer outro instrumento do território acaba por ser bom para alguns e muito mau para outros. É a sorte de se ter ou não os terrenos em reserva agrícola ou em REN ou outra coisa, ou estar num local onde vai ser projetada uma via. Isto vai ter que acontecer. Agora, o que se tem que fazer é, a Câmara aqui tem que, e já há uma aprendizagem de todos nestes processos, têm sido muito demorados ao longo dos anos. Felizmente, gosto-se muito ou pouco, está à porta, e o que interessa a um concelho é que quem vem sabe exatamente o que é que pode investir, onde, e como, e quando. Isso é que é importante. E este plano poderá, de facto, cortar alguns caminhos, porque o plano de urbanização vem imediatamente a seguir ao plano de pormenor. Depois temos os loteamentos, que no fundo um plano tem vários loteamentos inseridos, que depois dão a oportunidade de fazer investimentos mais pequenos, o que tornam também viáveis que investidores com menos posses possam também desenvolver os seus potenciais. Isso muitas vezes é tão ou mais interessante que as grandes superfícies, porque nós sabemos que aquele emprego à porta e mais qualificado às vezes vem por estes caminhos. E este caminho tem a porta, neste momento, a abrir-se, se o plano de urbanização for de facto uma realidade, e tem todas as condições para o ser, porque o plano de pormenor das Avessadas não tinha condições, porque era uma realidade diferente, que hoje não tem qualquer tipo de viabilidade, apesar de ter sido positivo, ser desenvolvido, mas não necessitávamos tantos planos de pormenor em Tomares, porque temos o concelho coberto com planos de pormenor, em sentido figurado é quase isso. Portanto, este plano de urbanização, sendo um instrumento menos complexo até na consulta às entidades e estando localizado numa zona de excelência, muito mais plana que qualquer outra zona da cidade, o que permite também criar, e aqui a Câmara tem um papel fundamental, quando eu acho bem que se vai buscar competência fora, envolvendo os da casa, que também têm competência, mas acima de tudo à Câmara compete ter espírito crítico. É o que vem a jogo, criticar de forma positiva e dizer sim e não. Muitas vezes deparamos com projetos muito bonitos, aquilo é tudo lindo, 3 dimensões, tudo excelente, mas depois, quando vai aparecer aquele momento de o concretizar, nem sempre acontece a coisa da melhor forma. Portanto, compete à Câmara desenvolver um programa preliminar, que é definir os objetivos claros para aquilo que pretende para a cidade, ouvindo os proprietários, acolhendo todas estas informações e especialistas, porque não empresários, investidores nestas áreas, porque podem haver caminhos no sentido de potenciar valias que não existem com estes estudos. Portanto, é muito importante a Câmara definir objetivos. Eu quero isto, temos isto previsto para esta zona. Indústria, serviços, espaços verdes, zonas desportivas, de lazer, porque não zonas agrícolas incorporadas. Tudo isto tem que ser estudado de uma forma harmoniosa, realista e tendo como base o futuro para nós e para as próximas gerações. Temos que criar isto com visão, com olhar longe. O que é que defende? Mais habitação para aquele local? Nós hoje estamos num processo de reconversão daquilo que era o conceito de habitação há uns anos, que é vamos reabilitar em vez de construir. E muitas vezes o que se está a fazer é complementar os espaços que ficaram vazios na cidade de forma a consolidar aquilo que é o sistema de habitação. Porque isso traz vantagens hoje, e nós cometemos muitos erros há 30, 40 anos, vantagens em termos de segurança, de serviço público, o contentor, a recolha de resíduos, em vez de demorar 2 horas, demora 1 hora, é mais eficaz. Motorizar tudo isso, saber se os contentores estão cheios ou vazios, hoje já conseguimos fazer isso. O carro, em vez de andar 20 km, anda 10, logo menos poluição, se for elétrico melhor. Mas, acima de tudo,
ter a noção que os momentos hoje são outros e que a construção nova é bem-vinda, porque precisamos de construir mais. Mas temos que fazer este estudo de interação com o existente, que aquilo que é para património para requalificar, para reabilitar, fazer a diferença, e já falámos nisso aqui, daquilo que é de classificar e de preservar para o futuro e ter a noção do que é só essencial. Isto é muito importante. Mas, acima de tudo, nós, ao reforçarmos a reabilitar e ocupar alguns espaços que estão por aí, nunca foram construídos, estão inseridos em zonas consolidadas. Se calhar é mais importante criar essas oportunidades do que criar 20 ou 30 edifícios de 10 pisos para criar um novo espaço urbano. Ele pode ser criado, mas tem que ser conjugado com o resto da ocupação do espaço. E isso é extremamente importante. E isto tem que ser na ótica, na defesa do ambiente, do bem-estar e do lazer, do desenvolvimento económico e, acima de tudo, da fixação das pessoas. Portanto, criar aqui um sistema, um instrumento que seja uma verdadeira alavanca para tomar, a todos os níveis. Eu penso que existem todas as condições para que este plano de urbanização, que eu concordo plenamente com ele, traga estas oportunidades que neste momento não existem. E, acima de tudo, ponha as empresas e os tomenenses a investir naquilo que é seu. Dar oportunidade aos jovens para criar oportunidades à sua própria empresa, criar condições para que isso aconteça. É este o futuro, é isto que nós precisamos. Porque existem fundos, existem dinheiros. Muitas vezes a dificuldade está em como gerir, como fazer e fazer bem à primeira. Que é para depois não se andar a corrigir erros, e para isso é preciso ouvir e decidir. O Cristóvão, mais habitação nas arçadas, menos serviços, mais serviços, como é que... Vamos lá ver, obviamente que a habitação é necessária, neste momento há claramente falta de habitação em Tomar e é verdade que eu também sou dos que defende muito a reabilitação, mas neste momento a reabilitação só já não chega, portanto felizmente não há tanto assim ainda para reabilitar, pelo menos na cidade, nas aldeias naturalmente que ainda há muito. Infelizmente também está a haver, e a pandemia até se calhar também ajudou rapidamente a criar ainda mais essa mudança de mentalidades. Portanto, há neste momento muito a procura pelo espaço rural, pelas aldeias, pelos espaços mais calmos e menos densos de população. Mas a este nível, focando-me portanto na cidade, porque obviamente tem uma densidade diferente, há necessidade de habitação, mas felizmente também há vários processos que têm vindo a ser licenciados nos últimos meses, ou em alguns casos, enfim, há mais de um ano ou dois, há muitos casos de, por exemplo, zonas da cidade que estão, digamos, inacabadas, entre aspas, digamos assim, e que têm projetos licenciados, portanto, que dependem dos seus investidores, dos seus promotores, portanto, avançar ou não para essas obras. Outras que vão sendo visíveis, nomeadamente à volta da cidade, quem der uma volta vê que há, nomeadamente, moradias e projetos, às vezes, também de várias moradias em simultâneo, portanto, que estão a acontecer. Mas realmente a nível de fogos mais concentrados, e nomeadamente, portanto, de habitação em altura, digamos assim, em prédio, há alguma falta. As avessadas, como eu há pouco já levantava um bocadinho o véu, portanto, para esta zona que vai, portanto, para lá da avenida, naturalmente que a habitação, não naquela lógica realmente de torres com 10 andares, ou que estava um pouco projetado no plano que ainda está formalmente em vigor, obviamente que não é esse o desígnio, e como eu há pouco dizia, já vão aparecendo, mesmo sem estar ainda o plano revisto, investidores que pretendem começar a fazer esse planeamento, andam a estudar, andam a sondar, mas que obviamente já têm também realmente uma perspectiva de percebendo que o próprio cliente hoje não é isso que quer, e portanto enfim, procurando projetos que reduzem essa carga
portanto, de população concentrada num só espaço. Felizmente temos outros que, não estando ainda, há um muito em particular que eu penso que até já aqui mencionei, sem concretizar, mas mencionei, penso eu, já uma vez, e que é particularmente importante, penso eu, porque tem a ver com habitação a custos controlados, portanto está muito próximo da fase final de licenciamento, um projeto que na primeira fase terá um pouco acima dos 100 fogos e ainda poderá vir a ter uma segunda fase, mas ainda assim, para tomar 100 fogos de habitação a custos controlados será muito importante não só pela oferta que introduz, mas também pelo regrar que obrigará ao mercado, não é? Todos sabemos que em Tomar o mercado tende a ser um bocadinho alto, não é? Os valores das casas houve uma fase que foi baixando, mas entretanto voltou a disparar. E isso também tem essa componente, não é? De colocando casas a preços controlados, portanto, e aí são tabulados pelas regras, enfim, do IRU, enfim, da legislação. E portanto obrigará um bocadinho a haver esse regular do preço das habitações e no fundo também lançando mais oferta, e portanto com mais oferta isso acontecerá naturalmente. Portanto, esse é um projeto no qual a Câmara também teve aqui um papel, enfim, fomos tendo um papel também de acompanhamento muito maior, não só pela dimensão, mas porque realmente era algo importante para a comunidade a este nível, e uma oferta que não existe há muitos anos em Tomar, portanto, desde a cooperativa Nabância, que foi muito importante, fez precisamente isto, aumentar a oferta e também regular o mercado, mas desde que deixou de haver a cooperativa Nabância, deixámos de ter essa oferta e no fundo esse regulador, e portanto este projeto poderá fazer isso. É aqui, enfim, é dentro da cidade, numa zona já entre aspas periférica, mas dentro da cidade, e a esse juntar-se-ão outros projetos, não tenho dúvida. Portanto, como digo, nos últimos tempos têm sido muitos investidores, muitos os promotores. Se calhar a própria revisão do PDM forçou também a alguns a mexer-se, e tem essa vantagem. Portanto, as pessoas, no fundo, em alguns casos também prevendo que os seus terrenos pudessem mudar de classificação, e precisamente porque o ordenamento do território não pode estar assente na especulação, e portanto muitos introduziram projetos e têm pouco tempo para nomeadamente, por exemplo, pedidos de informação prévia, que foram muitos, e agora nesta janela que temos aqui de intervalo de tempo em que entraram novamente as regras do PDM antigo, estão a entrar novamente muitos pedidos desses, e portanto são janelas um pedido de informação prévia tem 1 ano de validade, portanto as pessoas depois ou têm mesmo que introduzir o projeto ou perdem esse direito, e portanto tudo isso conjugado faz com que haver uma evolução natural das coisas, como esperamos, e não apareça nenhuma outra pandemia ou qualquer coisa do género. Portanto, os próximos anos em Tomar penso que vão ser bastante risonhos a esse nível, portanto, da oferta de habitação, e isso é importante porque isto depois conjugado com a questão de fixação de empresas e de jovens casais, é muito importante. Quer dizer, nós temos, enfim, dou apenas o exemplo da IBM, muitas vezes, que é naturalmente neste momento o maior empregador privado do Conselho, e aquele que também ainda por cima tem uma carga muito grande de jovens e de jovens casais e de pessoas, portanto, que estão a fixar, que estão a iniciar a sua vida. Tem sido muitas vezes reportado que precisamente esses jovens têm dificuldade, portanto é a própria empresa que tem essa preocupação, o que é natural, de que haja mais oferta de habitação e com qualidade, para conseguir também captar melhores trabalhadores. Isto é muito importante realmente para as empresas que são empresas portanto, que tenham valor acrescentado, portanto, que sejam realmente postos de trabalho, que não sejam aquele posto de trabalho de salário mínimo. Portanto, sabem que para captar trabalhadores, a questão da habitação, assim como a questão da qualidade de vida em geral, da oferta cultural, desportiva, o que seja, é muito importante realmente para agarrar bons trabalhadores, enfim, dei este exemplo da IBM, mas poderia dar outros, e inclusivamente com outras empresas que poderão estar ou não para vir. Esta é sempre uma preocupação, e é isso que nos interessa também, e é este o tipo também de empresa e de empresários que nos interessa, portanto, aqueles que têm esta preocupação com realmente a qualidade dos seus trabalhadores. Sim. Um pequeno pormenor. Eu depois abandonei a parte do projeto do programa preliminar, que é de facto extremamente importante.
E aqui há uma facilidade, é que temos um PDM que já tem manchas, não é? O que já nos define o uso do solo. Porque não podemos alterar aquilo que está no PDM. Agora, o que é importante, de facto, é que o plano de urbanização vai pormenorizar mais ainda do que o plano de pormenor. Portanto, já vai dar as infraestruturas, os arruamentos, a volumetria dos edifícios. Portanto, tudo isso é muita informação. E a ocupação do espaço, que é extremamente importante de forma muito mais objetiva e clara. Por isso é que eu digo, a Câmara tem aqui um grande desafio de definir bem os objetivos do que quer. E esse trabalho deve ser feito antes, que é para transmitir isto de forma muito clara aos projetistas. Nós queremos isto. É claro, pois, há de haver informação e propostas, mas, acima de tudo, quem manda fazer tem que saber o que quer. E isso é importante para que demore menos tempo e, acima de tudo, ir receber a informação que já está nos instrumentos que vão estar em vigor, que é muito importante. Não vale a pena, se aquilo está numa zona de lazer, por exemplo, num espaço desportivo, não vamos pensar por lá edifícios para habitação. Portanto, temos que fazer este trabalho de casa para que, mais rápido possível, venha este instrumento para jogo, que isto sim poderá ser, porque a área é imensa, os planos de urbanização geralmente são muito mais pequenos, esta área é imensa e de facto é uma grande oportunidade, haja capacidade para que isso aconteça.